Bom dia, Brasil! Muito bom dia! Como estamos hoje? Como estamos hoje? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022. Nossa 13ª live de 15 da jornada Decolando para 2023. Quem diria, hein, gente? Estamos vencendo, porque aqui a gente não dá moleza para a derrota, né? Aqui a gente vai em frente, aqui a gente segue caminhando firme e forte na jornada. Vou pegar aqui a minha aguinha, né? Guardando o pessoal chegar e vamos em frente. Bem, então revisando um pouquinho sobre ontem. Ontem nós falamos sobre a felicidade de uma maneira bem simples, prática, né? E que a gente possa realmente praticar no nosso dia a dia, trazer aí benefícios para nossa melhora no nosso dia a dia. Então falamos sobre a felicidade ser a busca de todo ser humano e a busca da satisfação das necessidades em diversos aspectos, né? Também muito ligada ao prazer e à gratidão, né? O sentimento de valorização e reconhecimento do que nós já somos, já fazemos e já temos e do nosso empenho para construir mais, né? Bom dia, Lu, seja muito bem-vinda, querida. Que mais? Então falamos ontem também sobre o quanto o senso crítico exacerbado, o julgamento, etc., acaba sabotando a nossa felicidade, né? Quando a gente coloca o nosso enfoque muito no que falta, no que está errado, no que não é bom, né? O que a gente está plantando, o que a gente está cultivando com a nossa atenção. Né? Bom dia, Carol, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Estou revisando aqui um pouquinho os nossos assuntos de ontem para dar tempo para o pessoal chegando. E também falamos sobre os 5 passos da felicidade plena, né? Eu até trouxe aqui de novo para a gente dar uma olhadinha, que são começar pequeno, libertar-se, né? O desapego. Então, você ter um olhar minimamente, porque às vezes a gente faz uma coisa grande, gigante, né? Tem uma ideia gigante, é impossível. Não sou capaz. Não, vamos começar pequeno, né? Então, começar pequeno, libertar-se, saber desapegar do tem que se desapegar, né? Harmonia e sustentabilidade. Então, fazer aquela avaliação ecológica, né? Isso é bom para mim, isso é bom para o outro, né? Isso é funcional. O que é o funcional? Funcional é um negócio que é otimizado, tá ligado à melhor performance, né? Melhor uso dos recursos, melhor gestão do tempo e aplicação da dedicação. Alegria nas pequenas coisas. Então, saber reconhecer mesmo as vitórias do dia a dia, né? E estar no aqui e agora. E o estar no aqui e agora, ele é muito ligado ao que nós vamos falar hoje. A gente vai falar hoje de uma maneira bem simplificada, que eu quero focar bastante na meditação. Hoje é a nossa live 13 de 15, gente. Estamos chegando no fim da jornada. Espero que esteja tocando aí o coração, a alma de vocês. E esteja ajudando vocês também a terem essa consciência de entrar em 2023 com uma mentalidade melhor, mais elevada, né? Estamos todos juntos aí. E vocês veem que é uma limpeza contínua, né? Do nosso jardim, da nossa alma. É o tempo inteiro a gente curando aí, ressignificando medos, dúvidas, inseguranças, feridas e trazendo aí, né? Resgatando, né? O positivo, o possibilitador, ativando recursos e lembrando a gente mesmo do quanto a gente é capaz, né? Do quanto, né? Voltando aí para as primeiras lives, a nossa vida por si só já é um milagre, como nós somos, né? Potentes e a vitória é o caminho natural da vida, né? A gente só precisa se permitir trilhar. Olha que bacana, a gente vai juntando um pouquinho de várias lives, que é o quê? É entrar no flow, é entrar no fluxo da vida. Então, você permitir trilhar e nessa caminhada você ir limpando, né? Os seus sabotadores, as suas dúvidas e medos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a consciência do eu sou. Bom dia, Eugênia, seja muito bem-vinda. Então, o que é a consciência do eu sou, né?
a gente falou já sobre o ego, né? Então, o que é o ego, né? O ego é aquela nossa parte consciente no mundo material, no mundo físico, que está ligado à nossa necessidade de controle, que tá ligado aos nossos apegos, tá ligado às nossas vaidades, né? Então, vem aqui muito assim a questão dos sete pecados capitais, eles são uma dica muito boa pra gente controlar o ego, né? Então, tudo que tem lá já é uma dica se você combater isso, você já está controlando seu ego. E num aspecto, né, eu estudo, né, o kardecismo, né, a doutrina kardecista, que é o olhar, né, do Evangelho de Jesus Cristo, no olhar de Allan Kardec, e há mais de 10 anos. E uma coisa que se fala muito no Evangelho, e se fala muito na Bíblia também, né, que é a questão do orgulho e do egoísmo, né? Bom dia, Dê, seja muito bem-vinda. O quanto que o orgulho, se a gente combater só o orgulho e o egoísmo, você já está dando um salto, assim, de autocontrole em relação ao seu ego. Então, a gente pensar, refletir bastante sobre isso no nosso dia a dia. O que é orgulho, né? É a gente, não, porque eu, o egoísmo também. O orgulho é assim, eu não posso ser menor, eu não posso deixar isso barato, eu não sei o quê. Ah, mas eu errei ali. É o orgulho. Quando o julgamento, a culpa, né? Tudo isso é orgulho, entendeu? Então vamos lá. O ego, a gente já tem uma boa ideia do que é, né? Então vamos falar sobre a nossa identidade essencial. O nosso eu sou, a nossa consciência do eu sou, é a nossa identidade essencial. O que é essencial? É essência, né? É aquela centelha, aquela partícula da nossa centelha de Deus, né? E nós justamente, a gente vem para esse mundo para que a gente possa acessar essa identidade da nossa essência, que é a nossa identidade plena, a nossa identidade, todo o poder, né? Toda a plena potência do nosso eu sou, da nossa alma. Olha só, a compreensão da identidade essencial vem quando temos clareza de que o que nós percebemos, vivenciamos, pensamos ou sentimos não é, em última análise, o que somos, pois todas as coisas são transitórias e se acabam. O estado de presença é quem você é. Então, aqui interessante, né? Nós terminamos aqui a questão dos 5 passos da felicidade, falando sobre estar no aqui e agora, né? Qual que é a ideia? Que o passado já foi, o futuro ainda virá. E é estar conectado, né? Estar conectado no momento presente, estar de corpo e alma no momento presente, pensando que o que nós percebemos, vivenciamos, pensamos ou sentimos não é o quem somos. Vamos analisar, né? O que é o que eu percebo? O que eu percebo é o que eu vejo, ouço e sinto, né? Aí a gente já entra no sentimos também. O que eu vivencio? É esse momento presente. O que eu penso são as ideias que vão passando na minha cabeça. E por que isso não é quem eu sou? Porque isso é a Matrix do momento. É o jogo de videogame do momento. E a ideia é justamente que isso existe para trazer... eu vou falar como vem aqui para mim. A tentação mesmo. A tentação para que a gente fique naquele ópio mental e emocional, naquela atordoamento cognitivo. E aí você fica no atordoamento cognitivo, vivendo no ego, que o ego faz o julgamento, né? Vamos olhar as questões materiais, da casa, do carro, do status, né? Que é mais ainda, né? Porque se você for olhar, sempre vai ter alguém que tem mais ou menos do que você, materialmente, a menos que você seja o homem mais rico do planeta, né? Ou a mulher mais rica do planeta, que seja o ser humano mais rico do planeta. Então, assim, tudo que existe, tudo que a gente vivencia, essa é a sacada, né? Então, como a gente acessar essa consciência do eu sou? Tudo que a gente percebe, vivencia, pensa ou sente, é só uma projeção. É uma projeção do quê? Do nosso mapa de mundo, né? O que é o nosso mapa de mundo? É o conjunto de todas as nossas vivências, de todas as nossas crenças, de todos os nossos valores, né?
Então, assim, ó, padrão emocional é muito ligado ao padrão emocional do passado, né? Então, tudo que a gente vive, de alguma forma, ativa o passado, porque ativa o significado que a gente deu para as coisas, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo, vai. Vou usar o exemplo do carro. O carro, para mim, ele sei lá, um exemplo. Quando eu era pequena, não tinha carro. Tinha carro, mas vou dar como um exemplo aí, figurado. Não tinha um carro. Então, carro para mim quando eu tenho um carro, eu me sinto rica. Então, hoje eu tenho um carro, eu me sinto rica, né? Agora, se eu perder meu carro, eu vou me sentir pobre, né? Então, e aí como que isso vai afetar a minha autoestima, o meu senso de valor pessoal? Então, você percebe? Isso é ego. Então a gente não percebe, mas minimamente no dia a dia a gente está sempre nesse jogo com o ego. E acessar a consciência do eu sou é muito ligado à sabedoria, né? A sabedoria. E aí a gente vai para as virtudes. Eu até tenho uma listinha das virtudes ali, ó, as 7 virtudes. Eu vou ler. Pureza, generosidade, temperança, diligência, paciência, benevolência e humildade, né? E aí, assim, amor e caridade, que são as principais também. Então, o que quer dizer? A afabilidade, a doçura, né? Então, são as virtudes que fazem a gente sair do ego e ir para a consciência do eu sou. Então, essa é a importância da gente cultivar as virtudes. E tem uma frase que fala, né? Evoluímos através da luta constante contra os impulsos negativos, né? Então, é exatamente isso. É um trabalho que a gente faz no dia a dia. Só que aí, claro, o que vai acontecer? A gente vai ter situações-chave, né? A gente vai ter pequenas situações no dia a dia, questões de convivência, né? Questões que a gente tem que olhar também, a gente já falou isso numa outra live, de repetição de padrões. Então a gente tem, o que é a gente ter uma postura ativa, né? E aí também é ligado à consciência do eu sou versus o ego. Quando a gente tem o ego, você vive uma situação repetitiva dolorosa e você fala assim: ai meu Deus, porque eu sou uma vítima da sociedade, porque eu sou uma vítima dos meus problemas, porque tudo acontece errado comigo, porque eu não mereço isso, né? A gente não faz isso. E aí, quando a gente tem que olhar, fala assim, mas peraí, por que isso está se repetindo na minha vida? Por quê? Né? Qual é o padrão que tem nisso, né? Por que sempre atraio, sei lá, chefes abusivos? Por que eu sempre atraio funcionários que querem tomar algo de mim? Por que eu... Claro, eu tô dando exemplos disfuncionais, né, gente? Eu posso falar, por que eu sempre atraio gente boa que me ajuda? Por que eu sempre atraio gente que me dá dinheiro do nada? Mas aí não vai resolver a nossa reflexão aqui, né? Então é a gente entender por que algumas coisas se repetem na nossa vida, disfuncionais, né? E entender como que a gente reage a elas. E aí buscar, lembra da leitura do Todos São os Caminhos? Qual é o aprendizado que eu tenho que ter nisso? E aí a sabedoria. Aí eu até pus mais pra frente. Ó, não, tá bem nessa ordem. Caminhar é o caminhar sobre as águas, né? É o caminhar sobre as águas. Que é o quê? Você se colocar acima do problema. Não deixar o problema te vencer, mas você vencer ele. E essa é a identidade da essência do eu sou, é a consciência do eu sou. Então, o estado de presença não é só a gente estar no momento da situação. O estado de presença é a gente estar conectado com a gente mesmo e saber avaliar a situação. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aí para mim. Então, assim, caminhar sobre as águas. Então, a situação gera raiva, medo, insegurança, etc. E entender que é momentâneo, pontual, que você vai superar isso. O que é? Entender que a vida tem a caminhada da vida, né? Tem os picos e vales da vida. Mas você é você. Você é o como você reage às situações. Você é como você se posiciona nas situações. Nunca é o que você conquistou ou deixou de conquistar. Claro que, né, a conquista em si, ela acaba sendo um reflexo do nosso resultado.
Mas não tem as pessoas que conquistam as coisas e acabam não tendo a construção do caráter, né? Então a gente entende que não era a conquista das coisas em si, é quem a gente se torna nessa caminhada, né? Então a gente tem que sempre olhar isso. Quem sou eu quando tudo ao meu redor desaba? Quem sou eu quando 1000 caem à minha direita, 1000 caem à minha esquerda? Eu sou a pessoa que olha e fala assim, eu tô de boa aqui, problema de vocês? Ou eu sou a pessoa que vai estender a mão e vai ajudar as pessoas à minha volta, né? Essa é a consciência do eu sou, né? Tá fazendo sentido para vocês? Então eu trouxe aqui, ó. O ego, ele pode tanto diminuir ou aumentar, né, a nossa consciência do eu sou. Só que ele nunca vai te dar a medida exata. Então você pode se achar muito, muito, muito boa, muito, muito, muito boa, ou muito, muito, muito ruim, muito, muito péssimo. Falar, eu sou um lixo, não presto pra nada, a vida é uma porcaria, eu sou incompetente, eu não tenho capacidade de fazer isso, crédito, cancela, tudo isso aí, né? Que vem o quê? A insegurança, os medos, etc, né? Ou então vem o quê? O oposto, que é quando a pessoa se acha... Eu estava falando sobre isso ontem à noite com a minha mãe e com a minha avó, falando sobre essa coisa. Enfim, não vou entrar nesse mérito de política e tal, né? Da soberba. Da soberba, né? Das pessoas ruins se acharem que não vai acontecer nada, né? A soberba. E isso é o ego. Isso é o ego, né? Então a gente tem que ter o estado de presença, de confiar, né? Bom dia, Mi, seja muito bem-vinda. A gente está falando sobre a consciência do eu sou. Então, o ego, ele sempre vai te diminuir ou te aumentar e nunca vai te trazer a medida exata do seu eu sou, né? O que é o ponto de equilíbrio. E esse é o estado natural do ser, né? E eu acho que, mais uma vez, eu quero reforçar aqui uma coisa que a gente faz muito, que eu percebo principalmente muito nas pessoas quando eu atendo nas terapias, o quanto muitas pessoas colocam, né, a religiosidade, a fé e a espiritualidade é diferente. Então, fé é acreditar, né? Fé é o firme fundamento, né, das coisas que a gente não vê, né? Daquilo que a gente acredita e não vê. A religiosidade e a prática religiosa. Então, você tem uma religião, você vai à igreja, né? Você tem, por exemplo, a Igreja Católica, que tem muitos os procedimentos, né? E a espiritualidade, que é a consciência. É a consciência da vida, da dinâmica da vida, é a consciência de quem você é, intimamente como parte de uma partícula de Deus encarnada na Terra, e a consciência da sua posição nesse todo, né? Que é o seu desenvolvimento e crescimento, que é o caminho natural da vida. Mas eu percebo que muitas pessoas, já falei isso em outras lives, mas eu vou reforçar porque é muito importante a gente desmitificar isso, sabe? Que é uma coisa muito fora, que é uma coisa muito dissociada do nosso dia a dia, das nossas vivências, dos nossos objetivos e metas. E não é. Não é. É algo que você vivencia dentro de você justamente para te trazer essa leveza, esse estado de presença, essa confiança, né? Que a gente fala, confia em Deus. O que é confiar em Deus? Não é você achar que existe um Deus personificado, né, na nuvem lá no céu, que vai descer e vai resolver todos os seus problemas, né? É confiar que existe uma dinâmica da vida, né? Que vai te trazendo e te levando as coisas, às vezes até de maneira surpreendente, mas é a maneira como você se posiciona, é o que você vibra, né? A gente vai até entrar um pouquinho nisso. Você vibra no mundo, né, no cultivo dos seus pensamentos, das suas virtudes, nessa luta de crescer a sua consciência do eu sou acima do seu ego. E aí você vai mostrar para aquele, vamos colocar como se o ego fosse uma vez eu fiz uma dinâmica no curso de PNL, muito legal. E era tipo aquele, eu não lembro como é o nome, Sméagol, aquele do Senhor dos Anéis. Sabem quem é? Aquele bichinho. My Precious. Era tipo aquele lá. Então, meio que isso, o ego é tipo My Precious, né? É uma ótima analogia. Fica lá, My Precious. Tudo é o anel. É o anel. É o mundo se gira em torno do anel. Entendeu? E, aliás, é uma ótima analogia. Então, o que acontece? Isso é o ego,
mas a gente nunca pode deixar ser maior do que a gente. É o caminhar. Sempre lembrem, gente, deu medo, deu dúvida, deu insegurança, lembrem de mim. Caminhe sobre as águas. Caminhe sobre as águas, tá? Então, o que tem abaixo das águas é o ego. E o que tem acima das águas é a consciência do eu sou, né? Olha, e aí o que isso traz pra gente? A capacidade de manifestar mesmo. Porque a gente se coloca acima dessa frequência, dessa consciência, desse dia a dia, dessas situações. Vem muito aqui mundanas, no sentido de físicas, né? No sentido do mundo, planeta Terra, sabe? E aí a gente vai, até eu trouxe aqui um pouquinho pra gente falar sobre a questão de mecânica quântica, né? A teoria das cordas, que fala que toda partícula ela é formada por ondas. E que a maneira como elas vibram moldam o que é materializado. Então é como se tudo, então esse livro, essa garrafa, né? Isso aqui que é a caixinha do fone de ouvido, tudo, o meu brinco, a minha blusa, a minha pele, meu cabelo, quem eu sou, tudo é feito de ondas, né? De partículas. Então tudo é um aglomerado. É muito doido quando a gente para realmente para analisar, né? Tudo é um aglomerado de moléculas, né? De partículas, né? E aí, se você for desmembrando essas partículas, você vai entrar o quê? A teoria das cordas fala que é tudo onda, no fim das contas. Então, tudo como se tudo fosse uma frequência. E aí tem as explicações científicas da física aí, né? Que se vibra mais rápido, é mais disperso. Se vibra mais devagar, é mais denso. Percebe? Então, é bem interessante. Então, quando a gente entende isso e a gente olha a nossa capacidade de se colocar na realidade, né? Então, a consciência do eu sou, ela é muito ligada a nós, que é a sabedoria, gente. A sabedoria vem quando a gente começa a desenvolver a consciência do eu sou, que é a nossa capacidade de se colocar nas situações. Então, por exemplo, nós estamos aqui desenvolvendo essa consciência do eu sou, que é o quê? Independente do que vai acontecer no nosso ano de 2023, nós estamos aqui amadurecendo a nossa capacidade de se colocar nas situações. O que é isso? É reconhecendo quem nós somos, né? Então, reconhecendo o nosso valor, a nossa capacidade, os nossos talentos e habilidades, principalmente também reconhecendo, né? Indo um pouquinho agora para os 4 níveis de ação, né? Reconhecendo que trabalhar na plena potência, na plena capacidade do nosso ser, é exatamente o natural nosso, né? É o seu natural. Então, não importa o que acontecer, o pleno poder, a plena potência, a potencialização das suas ações é o seu natural. Então, quando você tem um desvio de rota, quando você tem situações que querem tirar você do caminho do seu objetivo, você vai lembrar, opa, gente, quem não tem dia que tá cansado, né? Que tá assim, todos nós temos. Vocês não têm noção, assim, esse ano eu fiz a outra jornada do Brasil e fiz essa. Eu começo a fazer live, eu não sei o que tá acontecendo. É cansaço, dor de cabeça, é uma coisa doida. Vocês não têm noção. Mas a gente vai em frente. Reze. Cuida da energia. O que é? A consciência do eu sou. Vai terminar esse ciclo de lives. Só Deus sabe que eu passei para conseguir honrar direitinho o que eu me comprometi a fazer, e honrei. Quantas vezes eu pensei, falei, sei lá, será que se eu mudasse a live, postergasse mais um dia? Não, eu vou fazer o que eu me comprometi a fazer. Aí a insegurança,